Boa noite, coisa boa. E aí, vocês estão gostando do novo visual? Amém. Eita coisa linda, Jesus. Sou eu, é? Não, acho que é os meninos aqui. Amém. Queridos, boa noite. É uma honra estar aqui, incumbido da responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para vocês. Sabe, enquanto nós estávamos orando aqui, o Espírito Santo falou muito claro comigo sobre pessoas sem força. Pessoas que não estão aqui porque estão sem força de vir para a igreja. Pessoas que não têm mais a força e o vigor de tomar a simples decisão de eu vou me expor à palavra. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, amém? Porque quando uma semente ela é plantada, queridos, eu já contei aqui esse testemunho de um pé de laranja que eu tenho. Eu tenho uma casa ali há 4 anos. E esse pé de laranja ele morreu. Literalmente ele morreu. As formigas mataram ele, comeram ele, ele era desse tamanho. A gente via só o catoquinho dele. E quando surgia uma folhazinha eu ficava feliz, porque eu digo, eita, ele não morreu. Mas aí teve uma vez que ele morreu. Eu achei que ele tinha morrido. Porque o galho estava seco, eu peguei no galho, o galho quebrou. Então eu não via mais o galho. E a gente demora às vezes para ir para lá, e de tempos em tempos, quando eu vou ver como é que estão as plantas. E teve um período que nós demoramos 6 meses para ir. Quando eu cheguei lá, irmãos, o pé estava desse tamanho. Pé de laranja. As formigas pegaram ele de novo agora. A gente foi lá, estava lá o bicho todo. Eu digo, esse aí não morre mais não. Esse já está treinado. Assim, irmãos, Deus tratou comigo agora aqui. Que tem pessoas que estão como esse pezinho de laranja. O galho até está quebrado seco, mas nela há semente plantada. E só essa semente, queridos, é suficiente para ele ligar um YouTube da vida, conectar na palavra do Senhor e a contragosto se expor à verdade da palavra. E a palavra, queridos, por si só, ela surte o seu efeito, porque ela não volta vazia. Então a minha oração agora é que a palavra surta o efeito que ela precisa surtir na nossa vida e na vida de quem está em casa. Em nome de Jesus. Tem palavras, irmãos, que na nossa vida só vai se manifestar depois de anos. Sobre a sua vida, teve palavras que depois de anos se manifestou. E eu estou vendo agora o cumprimento da palavra na sua vida. Para a honra e glória do Senhor. E sabe quem vai desfrutar? Você. Quando a gente lança uma palavra, irmãos, ela não volta vazia, viu? Não importa o tempo que seja. Não importa. Renata teve um sonho esses dias. Eu nem comecei, viu? Mas eu vou deixar o Espírito Santo ele se mover. Amém? E ela disse que o sonho foi o seguinte. Eu posso até não relatar igual, mas foi assim. Uma grande tsunami vinha sobre nós, sobre a nossa casa. Deu vontade até de parar o carro, irmão, porque quando ela sonha, é batata. Eu digo, outra tsunami, Jesus. Que tem uns 10 anos que eu estou me recuperando da outra ainda. Que não era nem uma tsunami, viu? Ela disse que a bicha era grande, imensa, muito grande. Mas ela disse que ela vinha, irmãos. Ela vinha quebrando por cima da gente. Aí de repente, queridos, quando ela ia para cima da gente, ela mudava de caminho. E aí Deus falou para ela que tinha alguém orando por nós e lançando palavras. Satanás, ele projeta, ele está lá arquitetando todos os dias. Mas aí quando ele vem, irmãos, com os dados inflamados dele, aí tem alguém orando por mim e por você. Aí bate e corre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, né?
Palavra do Senhor. Amém. Coloca aqui aquela imagem. Eu vou testar esses meninos hoje aqui, viu? Coloca aquela imagem de Jesus e a ovelha, por favor. Queria que você abrisse comigo lá no livro de Lucas 6, capítulo 6, no verso 20. A palavra de Deus vai dizer: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Essa pobreza, queridos, aqui, fazendo um parênteses, ela não está ligada à miserabilidade. Essa pobreza aqui é uma pobreza de humildade. É uma pobreza de despretensiosidade. De dizer assim: eu não estou por cima daquilo que Deus estabeleceu como princípio. E aí ele diz: bem-aventurados vós, de novo, os que agora tendes fome. A pobreza de humildade. A fome aqui, ela representa a alma que não pisa o favo de mel. É a alma faminta, onde qualquer palavra que é jogada e lançada, ela cai como um belo doce, um agradável doce de se comer. A Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. O favo de mel, irmãos, é um dos doces mais nobres que existe na humanidade. Eu fui para o casamento de Bruno e Cíntia e lá tinha um favo de mel. Eu não vi, rapaz, favo de mel na hora. Só vi depois que tinha só o favo. Mas disse que só aquele pedacinho ali foi uma fortuna, porque é um doce nobre. E a Bíblia diz que essa fome, vós que agora tendes fome, que não recebe da palavra e não considera como inútil, agora vocês serão fartos, Jesus está dizendo. Porque bem-aventurados vós, de novo, irmãos, a terceira vez, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Quando Jesus estava relatando esse texto aqui, ele estava lá no mar da Galileia. E ele encontrou uma oportunidade de falar com muita gente, irmãos. O que ele foi projetado para fazer. E ele começou a dizer: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno. Por causa do Filho do Homem. Quando você for mutilado por causa de Jesus. Quando você for rejeitado por causa de Jesus. O próprio Jesus, ele está dizendo: bem-aventurados sois. Aleluia. E aí, ele vai dizer, lá no versículo 1: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, porque eles queriam ouvir, eles queriam aprender. E ele começa a dizer lá no versículo 13, você vai voltar, Lucas 6, 20. Bem-aventurados os humildes de espírito. Lembra que eu falei do pobre? Ali não é a pobreza do franciscano, não. Da mediocridade, da hipocrisia de eu não vou ter nada porque ao final de contas eu tenho que dividir com todos. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus nós temos tudo para dividir com todos. E ele vai dizer: os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lembra que lá no 20 a gente falou de um choro que vai produzir alegria. A alegria, irmãos, ela só vem quando está chorando, permite que Deus, irmãos, seja o autor e o consumador da sua fé. Aí ele vai inundar de dentro para fora, e de dentro de você vai vir um ha, ha, ha. Aleluia. Porque vocês que estão em casa serão consolados. 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lembra que Deus falou lá, você precisa ser pobre no 20? Porque a partir de agora, com a humildade, eu vou fartar você. Fartura, irmãos, aqui diz respeito à plenitude. Eu não preciso de nada, a não ser o Senhor. E ele vai dizer no 7. Bem-aventurados os misericordiosos, os perdoadores, aqueles que são longâminos, porque alcançarão misericórdia. Irmão, só alcança misericórdia quem está pronto para errar, quem está pronto para falhar. Você sabia disso, que a gente não encontra misericórdia de Deus se a gente não estiver precisando dela? Porque se não é misericórdia, irmão, se não é a necessidade de Deus ir contra aquilo que naturalmente eu merecia no mundo, para derramar sua misericórdia, eu não preciso dela, porque eu já tenho a graça do Senhor, que me assiste em todas as coisas. Então o próprio Jesus, ele está dizendo aqui, que em algum momento você pode tropeçar. Mesmo sendo farto, mesmo sendo humilde, o que você não pode é desistir. O que eu e você não podemos fazer é parar. Nós até podemos descansar. Mas quando a palavra de Deus fala sobre descanso, é um descanso, irmãos, de movimento. É um descanso no Senhor, na fé que nós temos em Deus. E ele vai dizer no 9, bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, essa palavra para mim diz muito sobre mim e você. Porque serão chamados filhos de Deus. Sabia, queridos, que antes de eu ser levantado no ministério, quando eu ainda estava por trás das malhadas, quando por trás daquela parede ali, em cima daquele ar-condicionado, novo convertido, Deus me inspirou a ir cuidar dos ar-condicionados enquanto tinha o culto. E eu saía de lá, irmãos, porque os ar-condicionados davam problema. E eu trabalhava com ar-condicionado, eu nem sabia, na verdade, trabalhar com ar-condicionado, eu estava aprendendo ainda. Mas um dia eu sentado ali onde Pedro Henrique está, Deus me sinalizou o ar-condicionado e ele disse, suba, e eu subi. E por muitos cultos, queridos, eu fiquei naquela laje, segurando a mão, uma máquina, que eu não podia tirar a mão, porque depois que eu botava, ela congelava, e se eu puxasse, arrancava a pele das minhas mãos. E eu ficava ouvindo o culto de lá. E muitas vezes eu descia bronzeado, de tanto calor que é dessas máquinas aqui, que essas máquinas são de 90.000 BTUs. E eu descia bronzeado do calor. Mas quando eu descia, irmãos, a igreja estava bem geladinha. E muitas vezes nesses momentos Deus falou para mim, você é um apaziguador. Tem nada a ver, né, irmãos? Você é um pacificador. Eu não tinha revelação da palavra, eu não conhecia a palavra como a gente conhece hoje, eu não tinha feito rema, eu acho que eu não tinha nem um discipulado, queridos. Mas hoje eu entendo que o que Deus estava me dizendo, na verdade, é que eu era filho de Deus. Porque o que Ele está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, irmãos, não perca a oportunidade, se ela bater na sua porta, de você acabar com a contenda. Com disse-me-disse, com a discussão. Existem até rodas de escarnecedores, irmãos. Eu tenho propriedade para falar disso, porque eu já participei de muitas. Como eu disse a você quando eu não tinha a revelação da palavra. Mas o meu Deus, Ele já me dizia, você é um pacificador. Você é um apaziguador. Lá no versículo 9 ele diz, aí 10. Bem-aventurados os perseguidos. Quem aqui já foi perseguido pelo Evangelho, irmãos? Por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, for injuriado, e vos perseguirem, e mentindo contra você, disserem todo mal. E o 12 vai dizer, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E eles não tinham, irmãos, a revelação da palavra de Deus. A gente vai ver aqui, queridos, Deus, coloca o tema aqui para mim, por favor. Deus falou comigo, irmãos, sobre um tema para essa noite. Na verdade, para essa estação.
da minha vida, daqueles que estão ao meu redor, daqueles que eu tiver a oportunidade de, em pequenos grupos, puder multiplicar a palavra de Deus, sobre uma clareza, irmãos, para continuar correndo a carreira. A clareza, irmãos, que nós precisamos ter diante das dificuldades, diante das pressões, diante, irmão, das bonanças de Deus, diante da fartura que Deus tem para nós, que a gente possa ter clareza, irmãos, e olhar firmemente para o autor e consumador daquilo que Deus, Ele firmou para a gente enxergar o nosso destino. Porque, irmãos, não é só no meio das pressões que a gente perde o foco, não. Sabia disso? Às vezes Deus sempre vai nos suprir de tudo. Mas nesse suprimento, muitas vezes a gente já está farto. E a gente se ensoberbece. E a gente deixa de reconhecer a grandeza de Deus. E a gente perde o foco. A gente perde a sensibilidade de enxergar os pequenos detalhes do próximo passo. E foi isso que Deus tratou comigo. Para a gente manter essa candeia acesa. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que, por causa da fé, viu, Paulo? Por causa da fé, a gente deu um passo sem enxergar onde nós vamos pisar, mas na convicção de que antes de tocar o chão, Deus vai colocar a mão dele para a gente pisar. Não é a ausência de luz que você não sabe onde vai pisar. O importante é a convicção de ter a certeza que Deus vai estar lá. Você dá um passo, Deus coloca uma mão. Eu ouvi isso de um profeta do Senhor e guardei na minha vida. Você sabe onde tem que ir, é igual essa luz aqui, ó. Eu sei onde eu tenho que ir, mas no processo eu não consigo enxergar onde eu tenho que pisar. Mas a minha convicção está lá. E aí eu dou um passo e Deus coloca a mão, eu dou outro, Ele coloca a mão, eu dou outro, Ele coloca a mão. Enquanto eu estiver firmado na luz, o chão não vai faltar. Amém? Então que a mão do Senhor seja o seu chão nesses dias, amém? Aleluia. Mateus 6, 22, 23. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, se você conseguir extrair a visão de Deus, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Salmos 119, 18, você não precisa abrir, vai dizer, abre, lá Davi está entoando ao Senhor e ele diz, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe, queridos, Davi estava aqui vivendo em parte aquilo que ele conhecia no Senhor. E a glória de Davi era só enxergar a lei do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que meditar na lei do Senhor de dia e de noite é segurança para a minha vida e para a sua. Agora, irmão, se abrir os olhos para enxergar os estatutos, as ordenanças, a lei do Senhor, já é iluminar, irmãos, tudo que nós precisamos para que a gente resplandeça a glória de Deus. Quanto mais, irmãos, ter a convicção de que dentro de nós essa luz já existe. Nós vamos falar aqui alguns aspectos que muitas vezes essa visão ela começa a ficar conturbada. Sabe, eu já tive problema de visão. Eu já fui cego, irmãos. Eu já dei esse testemunho aqui, eu dormi de um jeito, enxergando 100% de tudo, e acordei enxergando 20% do que restava. E essa doença veio sobre a minha vida quando minha filha nasceu. E a minha maior alegria, irmãos, foi o dia que eu pude enxergar o rosto dela, quase 2 anos depois, queridos. Eu via os ombros, mas o rosto eu via um negócio meio bagunçado. Muitas vezes para mim enxergar, eu forçava para ter uma noção. Eu dirigia pela graça de Deus mesmo.
Pela misericórdia, pronto, era misericórdia, que eu não era para me estar dirigindo. E eu sei, irmãos, o que é você não ter foco. A Bíblia diz que um homem, no contexto geral, homem e mulher, sem visão, ele perece. Porque aquele que não sabe onde vai chegar, ele não chega em lugar nenhum. E a gente só enxerga, irmãos, onde chegar quando a gente encontra a luz. E aí alguns aspectos, queridos, para essa luz, ela permanecer viva em nossos corações, é nós oferecermos a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios de alegria. Tem uma música, chama Ha Ha Ha. Quem lembra dessa música? Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Ah, 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 ah. Sabe, irmãos, sacrifício. Quem diria que o riso seria um sacrifício? Mas nós lemos aqui lá em Lucas 6, que no choro você vai encontrar alegria. E são naqueles momentos, irmãos, que você vai ter que tirar de dentro de você um ha-ha. Uma alegria, irmãos, que você não conhece, que você não provou, porque não vem de você, vem de Deus. E você começa a entoar louvores, irmãos, e cânticos espirituais brotam de dentro de mim e de você. E aquela visão, irmãos, que estava apagada, de repente encontra a luz. E aí você começa a enxergar o foco, irmãos, da direção que eu e você precisamos tomar. Porque na verdade a direção sempre esteve lá. Quem já dirigiu aqui com o farol apagado? É terrível. Eu praticava um esporte chamado airsoft, e a gente muitas vezes jogava à noite, e por estratégia, a gente mantinha tudo apagado no meio do mato, nós não enxergávamos nada, e a gente era conduzido pelo estralo do galho quebrando, mas tinha uma hora, irmãos, que para mim atingir o alvo, eu tinha que ligar a luz. Agora também depois que eu ligava a luz, queridos, acabou-se. A minha oração nessa noite é que eu e você mantenhamos, irmãos, essa candeia acesa, irmão. Bota a luz aí nesses bichos aqui. Bota no máximo aí para a gente ver o negócio. Manter, irmãos, a luz acesa, queridos. Para que com clareza eu e você possamos enxergar, irmãos, a grandeza, o propósito, a profundeza, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, amém? Aleluia. E aí pode apagar agora, viu? Aleluia. Mas eu sei, irmãos, que não é fácil. Como eu disse, quando eu estava orando aqui, o Espírito Santo foi tratando comigo sobre pessoas que estão sem força. Coloca o vídeo aí. Apaga tudo, por favor. Eu pedi para os meninos colocar um vídeo. Eu disse a eles que ia testar eles hoje aqui. Primeiro apaga tudo. Zera tudo aí. Apaga o jogo de luz. Blackout. Estou aprendendo. Vamos ver esse vídeo aí. It's like it was yesterday. I was praying for a miracle. Scared to have a little hope. And now looking back today, see all the things you've done. I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings. Oh, that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this
Pode tirar. Sabe, irmãos, viva o momento, ele é único. Eu estou fazendo Casados para Sempre, queridos. E eu vou te falar uma coisa. Pense no momento único da minha vida. Pense no melhor investimento que eu fiz na minha vida e na minha família. Eu fico ansioso, irmãos, para a aula. E nós estávamos compartilhando lá. E depois que a gente compartilhou, eu fui meditar em casa, fui orar. A gente apresenta sacrifícios ao Senhor de alegria, de louvor. Aí vem uma chuva dessa, irmãos. A gente, não vou me molhar. Não vou me molhar. Mas o prazer está em se molhar, queridos. O prazer está em fazer aquilo que comumente você não faz. Significa o quê? Ousadia. Eu estava conversando com minha esposa hoje de manhã. A gente tem ousadia pela fé em Deus de fazer grandes coisas. De tomar grandes decisões, eu vou entrar numa universidade, eu vou abrir uma empresa, ousadia para tudo, irmãos. Não, eu vou para a China, eu vou para os Estados Unidos, é ousadia. Mas muitas vezes a gente não tem ousadia para as pequenas coisas. E eu queria trazer nessa noite para você uma ousadia que ela é bem simples. Eu vinha hoje, fui deixar meu filho na escola, eu vim na rádio. Aí tinha lá uma propaganda, eu não vou dizer o nome da instituição, porque eu faço parte dela. Aí ela glorificando a nossa atuação, porque a gente conseguiria ir mais rápido para realizar divórcios. E eu ouvindo aquilo, queridos, eu sou especialista nessa área. E eu disse, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Porque ao invés de eu ir mais rápido para entrar em acordo, para resolver aquilo ali e não ver uma família destruída, eu preciso ser mais rápido para concluir o divórcio. Para destronar aquilo que Deus abençoou. Sabe, irmãos, eu vou te dizer nessa noite. Andarão dois juntos, irmãos, se entre eles não houver acordo? Tem como caminharmos assim? Será que o mais difícil, irmãos, é ir cada um para o seu lado? E aqui eu não estou mais falando só de casamento. Será que, a Bíblia diz, será que não tem entre vós um que possa julgar a causa? Agora a palavra de Deus também diz que se dois, no mínimo dois ou três, em meu nome, concordarem sobre qualquer coisa, a gente vai ler. Eu declaro nessa noite uma ousadia, irmãos, para você parar, descansar e com sabedoria, irmãos, entrar em acordos da sua vida que precisam ser resolvidos. Para que esse foco não se perca, irmãos. Não pense que a realidade financeira é o problema de todo lar, não. Muitas vezes o problema do lar é a bonança, é a fartura. É a vaidade, queridos, a soberba. As concupiscências. A palavra de Deus diz lá em Marcos 4 que vivemos numa geração, irmãos, isso já tem 2.500 anos, de que o homem ele é conduzido pelo que vê, pelo que come, pelo que toca. Homens de ânimo doble. A Bíblia vai dizer. Mas eu declaro uma ousadia, irmãos, na sua vida. Levante sua mão. Uma ousadia para você arriscar. Para você enfrentar desafios em concordância com seu cônjuge, com seu sócio, com seu irmão, com seu pastor, com seu empregado, com seu empregador, com seu amigo. Eu declaro, irmãos, você andando em ousadia para fazer com coragem, irmãos, coisas novas. Para você sair de baixo, irmão, da parada de ônibus e ir para a rua tomar banho. Pequenas coisas, queridos. Pequenas coisas. Amém?
Amós 3,3, você não precisa abrir, vai dizer, que diz, acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Mateus 18, 19, 20, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa é muita coisa, não é pouca coisa. No lar, eu acho que a maior expressão, irmãos, de um bom acordo, e eu faço muito acordo na minha vida, viu? Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, a gente vive fazendo acordo por aí para manter a paz, né? Mas no lar, quer ver, irmãos, as coisas começarem a andar com clareza? Peça perdão. Libere perdão. Destrone Satanás. Num instante, irmãos, as coisas começam a clarear, não é assim? As coisas começam a ganhar foco, você começa a enxergar o brilho do que você via, mas não enxergava. Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro procedimento, depois dessa doença, eu estava sentado num corredor do hospital. Quando eles botaram nos meus olhos, aí eu, não abra agora não, não abra agora não. Eu e Renata, aí não abra agora não. Aí senta aqui. Pronto, abra. Que eu abri o olho, irmãos. Chega, eu me assustei. Aí eu fiz assim, eu olhei, eu vi as pregas de Renato. Estou brincando, viu? Estou brincando. Quando eu olhei para o corredor, queridos, eu vi uma placa que o nome era azul. Eu nunca esqueci essa imagem, de tão claro e belo que era aquele azul. Só ajustar o foco. Aleluia. Só ajustar o foco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou já terminando, viu? E aí, irmãos, quando a gente tem a clareza de Deus, a gente sonda no Senhor o que fazer, como fazer, a gente faz sacrifícios a Deus de alegria. Você não precisa estar sacrificando, irmãos, e não pagar penitência, não. O sacrifício que, lá a palavra de Deus vai dizer, porque eu não lembro onde é, mas está lá. E depois ele diz aqui quando subir, o professor. Mas está lá. Existe lá um tópico só sobre sacrifício na palavra de Deus. Não tem um, irmãos, que seja pesado. Não tem um. Eu estava lendo hoje, eu digo, rapaz, não tem um que é pesado. Sacrifício de louvor. Sacrifício de bocas que liberam palavras de bênção, de alegria. Isso é sacrifício, irmãos. A gente só precisa se encontrar. O Wesley é muito bonito. A história é muito bonita, mas a conversinha é outra. Eu sei, queridos. Eu vivo isso. E é por saber mesmo que eu digo a você, que você também já sabe disso. Porque a primeira alegria que você obteve na sua vida, para quem está aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador, foi nesse dia que você confessou Jesus e Salvador da sua vida. Eu tenho certeza que foi para dentro de você, irmãos, uma alegria que você nunca viveu. Que a palavra de Deus diz que existe uma paz que excede todo entendimento. E é no momento que a gente diz sim para o Senhor, que essa paz inunda o nosso ser. Jesus vai dizer, olha, a paz que eu vos dou, não dou como o mundo dá. E certa vez eu me peguei pensando sobre isso. Eu disse, mas peraí, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. A paz que Jesus me dá é diferente da do mundo. E qual é a paz do mundo? Eu vou dizer a você qual é a paz do mundo. A paz do mundo é aquela que tira você da igreja. Que a paz do mundo é aquela que supostamente vem um trabalho para te abençoar, supostamente, e você não tem tempo nem para os seus filhos. É aquela paz daquele momento que o seu salário vai ser 20 mil, mas você não vê mais a sua esposa. Aí essa paz é alegre, irmãos, é suprimento, é riqueza, é abundância naquele momento. Aí de repente, ela começa a se esvaziar. Porque ela não consegue fazer o que a palavra de Deus, só a palavra de Deus pode fazer, irmãos. Agora a paz de Cristo não. A paz de Cristo é diferente.
A paz de Cristo, queridos, ela é perene. A Bíblia diz que a paz de Cristo ela é como um rio, eu já falei sobre isso aqui, calmo. Ao mesmo ponto, ela é como as fortes e grandes ondas do mar. Porque quando você tem paz, Satanás pode vir com o que ele quiser. Se você estiver em paz, você não se abala. Aleluia. Então, descansar não é parar. Amém? E muitas vezes para a gente focar, a gente precisa descansar. A gente precisa se livrar de pesos que comumente têm nos assediado, têm nos tirado daquilo que é importante. Quando Jesus estava lá na casa de Marta e Maria, e a gente vive muito isso no Evangelho, vem um ministro de fora, a gente quer honrá-lo, a gente quer fazer com aquilo que é excelência, é a nossa natureza, irmãos, nós somos excelentes, mas a gente quer dar o nosso melhor e muitas vezes no meio do processo a gente entra no natural. Como Marta fez. Jesus chegou, Marta correu para ajeitar as coisas para poder servir a Jesus. E Maria se sentou nos pés de Jesus. E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu o melhor lugar. Muitas vezes, irmãos, eu e você vamos precisar sentar mesmo aos pés de Jesus. É entrar no nosso quarto, irmãos, fechar a porta e buscar ali aquele descanso. Esse é o descanso que a palavra de Deus diz. Não é parar. Primeiro dia Deus fez uma coisa, segundo Deus fez outra, terceiro Deus fez outra, Deus fez, no sétimo Deus não parou, irmãos. Que a palavra de Deus diz que Ele nem dorme. Deus descansou porque tinha concluído. Deus não parou. Eu e você não podemos parar. Mas nós precisamos descansar. Amém? Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o que, irmãos? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando nós estamos descansados, irmãos, que a gente está em concordância com as coisas que estão ao nosso redor, a gente com clareza consegue avançar, a gente consegue... Pode ver, irmãos, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. É muito fácil você olhar para uma pessoa e perceber se ela está bem, se ela não está bem. Porque nela você consegue ver se há a luz da glória de Deus, se ela está iluminando. Malaquias 3,10 vai dizer que quando a gente faz tudo aquilo concernente a dizimar e ofertar, as nações olharão para nós, e encontrarão em nós luz. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos a luz do mundo. Quem é que é luz, irmãos, no mundo, se tiver em trevas? Como a gente já leu aqui, se tiver entenebrecido, não tem como a gente ser luz. E se a gente não é luz para ninguém, a gente não é luz para nós mesmos. Então eu quero te convidar nessa noite, como de praxe, a recalcular a rota. Para que você possa, irmãos, como esse cobre aqui, ó, iluminar. Isso aqui, irmão, só está chegando aqui porque tem uma luz lançada. Eu declaro você sendo luz para o mundo, irmãos. Você sendo sal nessa terra. Aleluia. Isaías 40:31, queria chamar o grupo de louvor, Ministério de Música. Mas os que esperam no Senhor, queridos, renovarão as suas forças.
Quando eu digo que você pode descansar, mas não pode parar, eu estou falando sobre isso. Os que esperam no Senhor, eles renovam as forças. Para quê, irmãos? Para correr. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que atrapalha e do pecado, irmãos, que nos envolve. E corramos com perseverança, queridos. Eita glória! Como eu quero chegar nisso, irmãos. Como eu quero não parar mais, irmãos. Por causa do dia a dia, por causa das aflições do mundo, por causa das perseguições, por tudo aquilo que a gente leu, queridos. Lá em Lucas 6:3. Como eu quero, irmãos, me encontrar diante de Deus, bem-aventurado, irmãos, por passar por tanta tribulação, por tanta coisa do mal, queridos, por cortar, irmãos, como uma gilete corta um papel, irmãos, a maldade. Sabia que você, irmãos, é fogo? Sabia que não tem, irmãos, impossíveis para você? A montanha está lá, irmãos, se você não declarar para ela se mover, irmãos, vá para cima que você vai torar ela no meio. Correndo com perseverança, irmãos, a carreira que está proposta em Deus para a sua vida. Aleluia. E ele vai dizer aqui, ó, tendo os olhos, de novo, irmãos, tendo os olhos fitos em Jesus, conectados, autor e consumador da minha fé e da sua fé. Satanás vem contra você, Miguel, com as maldades dele. Aí você vai contra ele com adoração, entoando cânticos nunca tocados. Ele está lá bagunçando tudo, Milka. Ele está lá mexendo onde a gente não tem controle. Aí você começa com sacrifício a louvar a Deus. Aí não importa as perseguições, as aflições, não importa nada que está acontecendo, nada mais importa para você, porque você é convicta de que enquanto você está lá rendido, Deus ele está trabalhando. Rendida ao Senhor. Deus trabalha, queridos. Provérbios 16:3 vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E aí a gente continua, irmãos, com clareza, enxergando a grandeza de Deus, a soberana vocação de estar em Cristo, das decisões que nós tomamos no passado e que vai ecoar para a eternidade. Você sabia, Sinira, que tem decisões que você tomou no passado que vai ecoar para a sua eternidade, para as gerações que vão vir através de você? Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Abacuque 2:2 diz: o Senhor declara ao profeta que ele deveria gravar a visão em tábuas, para que pudesse ler até aquele que passa correndo. Eu sei, irmãos, fica tranquilo, eu vivo isso e vivo, que tem coisas que você esqueceu, que Deus falou com você. Eu sei, irmãos, porque você deixou na sua psique, na sua mente, você deixou no natural. Talvez até você gerou ali por algum tempo aquilo, mas não tem mais luz encandeando aquilo. Para toda vez que você passar, você enxergar. Toda vez que você passar, você enxergar. Se não é você, alguém que está junto com você passa e diz: olha, o que é isso? É a palavra de Deus que vai se cumprir na minha vida. Eu quero chamar mesmo eu e você a responsabilidade, você que está em casa nessa noite. Sabe, irmão, está na hora de começar a escrever algumas coisas.
Está na hora que eu e você, irmãos, a gente escreva, irmãos, em letras garrafais, tudo aquilo que Deus falou ao meu e ao seu respeito. Eu estou falando de coisas singulares, Hamilton. Nos detalhes. Sabe, irmãos, Deus é bom. A minha oração é que você permaneça no temor e na clareza de enxergar Deus em tudo. Deus falou para mim aqui, irmãos, um culto desse: eu estou lhe vendo, mas você está me vendo? Deus está lá, irmão, nos abençoando todos os dias, queridos. Vou dar trabalho a eles aqui. Deus está lá nos abençoando todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele manda lá um pouquinho do alimento, um pouquinho do maná, um pouquinho da necessidade. Nos projetando, irmãos, nos preparando para coisas futuras que nós vamos viver. Eu sei, eu sou como você, eu digo todo dia: Senhor, eu não quero para amanhã não, eu quero é agora. Mas Deus é quem sabe, irmãos, os planos, os pensamentos que tem a nosso respeito. O que eu e você precisamos fazer é descansar e permanecer declarando, irmãos, e vivendo e desfrutando da bondade de Deus, da grandeza de Deus nos detalhes. É tempo de se livrar de algumas coisas, de pensamentos, queridos, que têm contrariado a visão de Deus para a minha vida e para a sua vida. É tempo, irmãos, de nós entoarmos louvores e cânticos espirituais a Deus. Sabe, irmãos, de fazermos coisas que nós não fazíamos. Uma vez eu estava num período como esse, conferência de homens em Campina Grande. E Renata trabalhava em hotel. E ela disse: olha, eu estava lá nos homens, no Garden. E lá não pega celular, às vezes, não é assim? Quem já foi sabe. E ela disse: olha, um homem vai procurar você. Nós vamos almoçar na casa dele. Ele é o pai de uma menina que é do Verbo, que já se hospedou aqui, e ela quer nos honrar. E essa mensagem foi chegando no decorrer do culto. Eu ia para um canto, chegava um pouquinho, ia para outro, chegava um pouquinho. Mas na hora de dizer o nome do homem, onde o homem estava, cadê a mensagem? Não tinha mais mensagem. Eu olhei, é um anfiteatro, 1.000 homens, mais de 1.000 homens, né, Isaac? Mas, quando é no anfiteatro, muitos homens. Eu digo: meu Deus do céu, e agora? E ela ainda disse mais: e você não vai voltar com o pastor, você vai com ele. Eu digo: pronto, agora eu vou ficar a pé aqui. Deus encontra, irmãos, chuva e de oportunidades que eu e você temos que ter a ousadia de não perder. E quando ela terminou o evento, eu digo: Jesus do céu. Aí terminou, apagou, todo mundo embora, começou. Eu fiquei parado. Aí eu digo: meu Deus do céu, e agora? Quando eu olhei para trás, irmãos, ele estava nas minhas costas o culto inteiro. E ele disse: você é o Wesley? Ele nunca tinha me visto. Eu digo: sou. Ele disse: você vai almoçar comigo. E me levou para a casa dele. E a gente chegou na casa dele, irmão, tinha umas paneladas lá, dos negócios lá que vocês gostam. Aí, Renata entrou para ajudar, deu um grito lá dentro. Tinha uma irmã lá do sapatinho de fogo, pegou ela lá dentro. Quando pegou ela lá dentro, esse homem começou a chorar, sentado na mesa comigo, eu era novo convertido. Ele começou a chorar, eu já fiquei. E ele olhou para mim, irmãos. E ele disse: a partir de hoje, você vai fazer o que não fazia. Você vai se encontrar falando o que não falava e vivendo o que não vivia. Irmãos, eu não sei, eu não conhecia muito a palavra de Deus não. Mas quando a gente se converte, a gente está cheio de amor, né? O primeiro amor, né, que o povo diz. Para mim o primeiro amor é todo dia. Mas eu agarrei aquilo, irmãos. Eu quase voei no pescoço dele. E eu agarrei aquilo. A minha vida mudou, queridos. A gente passa por pressões, dificuldades, mas eu aprendi, irmãos, a me agarrar a oportunidades. A com ousadia, irmãos, entrar em acordo com minha esposa. Que juntos nós vamos mais longe.
Juntos ela enxerga o que eu não consigo ver. E eu vejo o que ela não enxerga, queridos. Eu falei para vocês aqui, eu praticava o esporte. E muitas vezes a gente estava lá no esquadrão, eu não entendo de militarismo, eu fugi de quartel 4 anos. Mas lá eu aprendi a andar cadenciado, não é assim, Miguel? Miguel também pratica o esporte. E pelo toque, pelo gesto, a gente sabia como se movimentar. Igual. Concordância. A gente não podia ser desobediente. A gente tinha que respeitar ali as orientações. Para que aquela equipe, o esquadrão, fosse vitorioso. Deixa eu te falar uma coisa. Acolhe com mansidão, irmãos, essa palavra. Porque se você veio, e se você acolher, Deus está colocando nessa noite uma visão clara do que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E eu creio, no nome de Jesus Cristo, que sobre você virá uma graça, irmãos. Já está lá pronta. E que quando você começar a ver com clareza, com concordância, com alegria, irmãos, e com ousadia, você vai começar a destilar, queridos, e acessar coisas que você nunca pensou viver, fazer, irmãos. E vai ser leve, irmãos, correr essa carreira, queridos. Por isso que você tem que ver com clareza para continuar correndo, irmãos, a carreira. A carreira que Deus já propôs, queridos. E que os únicos capazes de minar isso somos nós. Mas diga, hoje não. Diga, hoje não. Fique de pé. Eu quero que você diga com ousadia. Sabe, eu quero que você se encontre agora na posição daquele menino. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Pega ou não pega essa bolinha? Eu quero que você se jogue, meu irmão. Porque eu posso escutar, irmãos, uma chuva serótica vindo. Ela está quebrando lá de longe, queridos. Ela está vindo, ela está chegando. Quando ela chegar, eu e você precisamos estar preparados, irmãos. Eu acompanhei o que aconteceu nos Estados Unidos. O furacão. Meus olhos estão para aquela nação, o meu da minha esposa. E eu digo, eu vou acompanhar, porque eu vou interceder. Colocaram lá no grupo da igreja, vamos interceder pelos Estados Unidos, pela Flórida. E eu intercedi, irmão, mas eu comecei a ver, irmãos, o trabalho, entenda, irmãos, brilhante daquele furacão. Organizado. Não estou falando da destruição das mortes, eu estou falando, irmãos, da força. A força seródica, concatenada. Aquele bicho enviado por Satanás começou a girar. De longe, irmãos. Ele já preocupava quem estava em outras nações. Eu oro para que nessa noite, irmãos, você com clareza consiga entender quão grande você é por dentro. Você consiga enxergar como você é poderoso por dentro. E a velocidade que tem dentro de você, irmãos, para com poder, o poder dunamis. Você começar a se movimentar e de longe. Satanás correr de você. Antes de subir aqui, a gente está orando e acompanhando quem está indo para a conferência. E a Adriele colocou no grupo ali dos Casados para Sempre. A atmosfera, ela é tão gloriosa que você já entra chorando na igreja. Sabe o que é isso, irmãos? É o furacão se movendo, queridos. E o temor do Senhor presente. Eu oro para que na sua casa, irmãos, haja temor do Senhor. Para que você se encontre fazendo o que não fazia. A Bíblia diz, aquele que pecava, não peques mais. Aquele que roubava, não roube mais. Mas sabe, irmãos, aquele que está com a sua fé fingida, precisa se santificar, irmãos, para que essa fé, esse galinho quebrado, ele possa florescer, irmãos.
Porque a energia está dentro de mim e está dentro de você. Você não precisa de nada novo de fora. O que você precisa está dentro de você. Sabe, irmãos, eu passei situações difíceis que se eu não tivesse uma reunião no Casados para Sempre, eu não tinha, irmãos, conseguido vencer. Se exponha, irmãos, porque eu não queria fazer esse curso. Eu não tinha tempo, eu não tinha condição. Não era o momento no meu conceito natural. Mas eu me expus, irmãos, eu segui a direção do meu pastor. Aparentemente estava tudo bem em casa. Mas teve dias lá, irmãos, que eu encontrei salvação do Senhor para a minha vida, a misericórdia dEle. Eu declaro no nome de Jesus, você em ambientes como esse, queridos. Em ambientes que vão transformar a sua realidade. Em ambientes que vai tirar, irmãos, eu e você do natural. Eu posso ver, irmãos, com clareza o que Deus tem feito. Através desse ministério. E a minha oração, irmãos, é que você se encontre, queridos, associado com pessoas que vai te colocar para cima, irmãos. Que vai pegar a tua fé, irmãos, e vai multiplicar ela. Eu declaro você associado com pessoas que não vão ser como aqueles amigos de Jó. Corta, queridos, larga. Eu vou finalizar agora. Na última vigília eu estava muito cansado, queridos, muito cansado. Eu trabalho home office. Então quando eu saio para trabalhar fora, eu fico com um cansaço diferente. Porque quebra a rotina, né? Você está ali. Eu me movimento muito, eu controlo meus passos aqui no relógio e tal. Eu faço meus exercícios. Mas quando você sai da rotina, parece que é diferente, né? Você fica acabado. Pronto, a palavra é essa, acabado, destruído. E eu disse a Renata, mas eu vou para a vigília. E a gente estava tão cansado, irmãos, tão cansado, que de 7 horas da noite, Renata já estava dormindo. Diga se a gente não estava cansado. Foi um dia atípico. E eu deixei eles dormirem, todos dormindo, me levantei e vim para a vigília, queridos. Cansado, irmãos, cansado. E era lícito eu ter ficado em casa, amém? Está tudo em paz. A minha vida é no Senhor, graças a Deus. Eu cansado, fiquei ali atrás, a vigília inteira. De repente, irmãos, diga de repente, Deus manda a chuva. E eu ali atrás, uma irmãzinha aqui, quem estava aqui viu. Ela disse que estava numa célula, orando de manhã, e Deus falou com ela. Além do que eu vou falar agora, ela falou outras coisas sobre algumas pessoas que estavam aqui nessa vigília. E ela disse, Deus falou para mim, você vai encontrar lá um rapaz, dos olhos verdes, de camisa branca. E quando você mandar todo mundo sentar, ele vai ficar de pé. E você vai saber que é ele. E aí eu aqui, se eu me sentasse eu dormia. Quando ela disse, a igreja pode sentar, por favor? Que todo mundo sentou, eu fiquei de pé. Lá atrás. E ela foi e disse, hoje, diga hoje, Deus está assinando o documento e está lhe dando vitória diante de Faraó. E hoje ele está preparando uma cadeira. Sabe, irmãos, eu estava muito cansado, mas era tudo o que eu precisava naquela noite. Amém? Então se exponha, se coloque em situações desconfortáveis, vá contra a sua carne. E em ambientes como esse, irmãos, você vai encontrar a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia.